Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV. No programa de hoje nós estamos falando sobre o Janeiro Branco e experiências que visem a valorização da vida, que permitam a saúde emocional. Nós estamos conversando com Jaqueline Meireles, Miss Brasil 1987, empresária, designer de bijuterias, modelo e apresentadora. Estamos também com Nelson Luiz Raspes, psicólogo com especialização em dependência química pela Unifesp e pela Universidade de Santa Catarina. Também está conosco Thaís Helena Gonçalves Paz Costa Ibanhes. Ela é psicóloga, pós-graduanda em psicanálise, grupalidade e intervenções nas instituições, teoria e técnica psicoterapêuticas. Dr. Nelson, antes do intervalo, deixamos uma pergunta para o senhor. Pegamos gancho na fala de um acontecimento real, que a família da Jaqueline não acreditava no atendimento psicológico. E eu lhe pergunto, ele é importante mesmo? Ele é necessário? Ele é fundamental. Ele é fundamental. Porque o que eu observo até pela própria experiência, que as pessoas que... aliás, mudando um pouco o sentido da minha colocação, está tendo um gradativo aumento de procura de psicoterapia. Está tendo um gradativo aumento porque as pessoas, apesar dos preconceitos ainda existentes, as pessoas estão procurando mais. Porque elas estão percebendo que esse mundo louco que nós estamos vivendo, essa loucura toda, que a gente está vivendo, essa correria, mediatismo, mundo materialista, essa coisa toda, elas estão perdendo tempo, elas não estão conseguindo olhar para elas mesmas. Hoje em dia, para você ter uma ideia, aumentou muito, absurdamente, o venda de psicotrópicos. Que esse é um outro campo que as pessoas que estão com depressão se apegam para poder, entre aspas, amenizar aquela dor, aquele sintoma. Então, mas aí eu pergunto, só com o remédio resolve? Não. O remédio, ele é um auxiliar, mas você não pode entrar numa dependência farmacológica para acreditar que só o remédio, ou a droga, ou a bebida, etc., vai salvar a tua vida. A terapia, é lógico que cada caso é um caso, a gente tem que ir com muita cautela, porque às vezes é necessário a pessoa iniciar um processo medicamentoso primeiro, estabilizar o quadro, para depois iniciar um processo psicoterápico. Mas existem casos que já dá para fazer um paralelo, juntando as duas especialidades, para a pessoa ela começar a perceber o que está acontecendo com ela. A partir do momento que ela dá continuidade ao processo terapêutico, ela começa, como a Jaqueline falou, né? Ela começa a se conhecer. E é justamente o autoconhecimento, a terapia é um autoconhecimento. Porque se ela chegou naquele ponto, é porque já veio acontecendo alguma coisa ao longo do tempo. E aí, a psicoterapia vem o quê? E é o que a gente está pregando dentro do Janeiro Branco. Através de folders, através de divulgações em mídias, internet, etc. Esses sintomas e que as pessoas falam, olha, peraí, você de repente está com depressão e você não sabe. É que nem a diabetes, que é uma doença que você não sabe, que você pode ter uma hipertensão, que são doenças escondidas, né? Só que aceitar que tem um problema emocional para muita gente é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de puxa, não vale nada, de que eu tenho que superar isso sozinho. Isso é orgulho, isso não tem que deixar isso de lado. A terapia e as várias vertentes da psicologia hoje estão cada vez mais se especializando para conseguir chegar num ponto de ajudar. A pessoa que procura ajuda e que leva a sério, ela consegue superar muita coisa. Agora, quando eu falei da questão medicamentosa, tem que ficar muito atento, porque com certeza muita gente que está nos assistindo fica tomando medicação achando que só remédio vai resolver. O Brasil hoje é um dos campeões mundiais de vendas de tarja preta, de Rivotril, que causa dependência química e psicológica. E para você desmamar o Rivotril, meu amigo, não é fácil. E que também pode levar a suicídio se a pessoa tomar uma overdose somado-se com álcool, entre outros químicos. Thaís, quando
nós temos uma doença qualquer, o nosso emocional se altera. Podemos dizer que ele fica afetado. O Dr. Nelson nos trouxe um dado importante a respeito do consumo de medicamentos. Nós podemos dizer, melhor, é possível uma pessoa sarada, vendendo saúde, ter um adoecimento emocional? É possível, com certeza. Porque o que nem tudo está sendo visto. Né? O que é externo não reflete muitas vezes o que tem dentro da gente mesmo. Né? Então, com certeza, a gente não pode julgar o que a gente está vendo ali só pelo externo. Né? E acho que hoje, se a gente for pensar nos dias atuais, tem muito isso, né? Tanto nas redes sociais, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, sempre, né? E na verdade, assim, por que será que a gente tem que manifestar tanto que tá tudo bom? Por que será que ninguém fala que não tá tudo bem, né? Podemos dizer que as coisas não estão boas, né? Então, assim, mas eu acho que ainda é muito difícil, né? Acho que tem, que você já perguntou, né? Eu acredito também que tem muito preconceito, né, na questão da relação com o psicólogo. Eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco, né? Então, peraí, você vai no médico, você tem uma dor, você procura alguma coisa ali, meu joelho está começando a doer, você já corre no médico para não piorar, né? Então, por que não olhar para os nossos sentimentos dessa forma também, né? Para não ficar mais grave alguma coisa ali. Mas eu acredito que a gente está podendo mudar isso também, né? De poder olhar para os próprios sentimentos e a gente poder cuidar da nossa saúde mental. Por exemplo, aqui, que a gente está podendo conversar disso, né? E chegando na casa das pessoas aí, ou mesmo onde os psicólogos estão também atualmente, né? Que não é mais só no consultório, né? Acho que, se a gente for pensar, hoje a gente também está nas escolas, nos postos de saúde, né? Em empresas. Né? Então, assim, se ninguém precisa disso, por que a gente está em tanto lugar assim? Né? Acho que é um olhar que a gente precisa ter para nós mesmos. Né? E não precisar ficar só mostrando o fora, né? Alguma coisa externa apenas. Que é mais fácil, né? Sim. Jaqueline, em cima dessas considerações, eu quero me apropriar de uma fala sua numa entrevista. A felicidade é um sentimento que a gente produz. Eu sinto, pelo que acaba de dizer o Dr. Nelson, a doutora Thaís, que esta sua frase tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui e com a prevenção, olhar-se para si de que eles falaram. Gostaria que você falasse para nós da motivação desta frase, como que ela contribui para isso que nós estamos conversando aqui. Eu acho que um princípio básico do ser humano é entender que nós somos indivíduos, nós somos únicos, nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas colheitas, que nós nunca podemos depositar a nossa felicidade nas mãos de uma situação, de uma circunstância ou nas mãos de uma outra pessoa. Nós somos vítimas daquilo que nós criamos. Então, a partir do momento que você se ama, a partir do momento em que você se aceita, a partir do momento que você se conhece, não há motivo para você ficar doente, não com esse tipo de doença emocional, porque se você se ama, você sozinho é feliz. Você não precisa depositar a sua felicidade nas mãos de uma outra pessoa. Se ele terminar comigo, eu vou me matar, porque eu vou morrer. A vida está tão banalizada que no outro dia um rapaz se matou ao vivo no Facebook porque encontrou a namorada, descobriu que a namorada estava traindo ele. Então é uma coisa assim que é muito complicada, porque se a pessoa se ama, se a pessoa sabe do valor que ela tem, ela não corre o risco de se desvalorizar e nem desvalorizar a própria emoção, né? Porque ela sabe que o amor próprio dela está acima de tudo. E é exatamente isso, é o amor próprio que vai te trazer a sua felicidade. Então, se você se ama, desculpa, meu amigo, minha amiga, não tem para depressão, não tem para doença emocional, sabe? Meio caminho andado para a sua felicidade. Eu acho que é por aí, foi assim que eu aprendi, é assim que eu prego, é assim que eu... Sabe, eu prefiro acreditar que a felicidade é um antídoto contra a depressão. E o amor próprio é o início dessa felicidade, é o início do caminho. Thaís,
Por que falar das emoções, das minhas emoções, se são minhas, em cima do depoimento que ela acaba de dizer? Por que eu tenho que socializar essas emoções? Por que eu não posso guardá-las só para mim? Porque se você não colocar para fora, ela vai refletir de alguma forma em você também, assim como ela colocou da tosse, né? Acho que assim ela trouxe como um exemplo de uma situação dela, mas as coisas também vão, a gente vai ficando empanturrado, vai refletindo em outras formas, né? Então assim, por que dividir? Por que falar? Para poder melhorar, né? Para poder ficar melhor com você mesmo. Nós somos constituídos por, né? O nosso emocional faz parte de todo o nosso corpo também. Né? Então, uma forma de poder lidar com tudo é poder falar, é poder pensar sobre você mesmo. Né? Então, se você não falando, vai refletir na relação no seu trabalho, na sua casa, em outros lugares vai estar, né, de alguma forma aparecendo esse desajuste, né? Vamos chamar assim. Eu posso completar uma frase, uma colocação que ela fez? Comigo aconteceu muito isso da pergunta que você fez para ela, se a pessoa tem um corpo sarado e tal. As pessoas me perguntavam muito, você é uma mulher bonita, é uma mulher bem-sucedida, tem um título de beleza, o que te levou à depressão? Você não tem motivo para ter depressão. Então as pessoas avaliam muito pelo nosso estereótipo, pela imagem que você tem. Então, ninguém sabe o que está passando dentro de você de fato. É muito importante você exteriorizar isso, não deixar isso acumular. Como o ditado que é muito certo, né, filosófico, mente sã, corpo são. Se você tem uma mente saudável, uma mente sadia, não é só a depressão, nenhuma outra doença vai te acometer, porque inclusive o câncer, ele é decorrente muitas vezes da depressão, né? A gente acaba desenvolvendo outras doenças físicas, diabetes, enfim, e por aí vai. Então é muito importante, nunca você pode avaliar a pessoa pela aparência física dela, achando que ela não vai ter nada ou que ela não tem nada. Aquilo pode estar guardado dentro dela e ela não querer exteriorizar. Mas aquela pessoa que está sofrendo com o problema, é muito importante que ela abra a boca e fale, porque ela vai encontrar ajuda, de fato vai encontrar ajuda. Inclusive, complementando até o que elas estão falando, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, que as doenças físicas levam às doenças emocionais e as doenças emocionais levam às doenças físicas. Então, mente são, corpo são, como ela falou. É tudo uma interligação. Então tem que cuidar de mente, corpo e espírito. É tudo. Né? E como já dizia o Drauzio Varela, né? Você não quer adoecer? Bota pra fora. Eu sou fã de carteirinha dele. E acho que o legal também de você poder falar é o autoconhecimento. Né? O Sim, que você descobre sem sobre dúvida. você a partir de quando você está podendo ter um Sem espaço dúvida. seu, né? Sem Eu livre de descobri julgamentos. que eu tinha deixado de me amar, entendeu? E isso me gerou um desconforto muito grande quando eu tive esse entendimento. E, infelizmente, se eu tivesse tido um acompanhamento psicológico, talvez eu tivesse chegado a essa conclusão antes, não teria esperado 6 anos e muito sofrimento. Eu teria descoberto isso com menos tempo de doença, mas eu não tive esse acompanhamento. E a minha sorte foi que eu tive a oportunidade de descobrir isso daí sozinha, eu cheguei a esse entendimento sozinha. Por isso que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque outras pessoas também podem fazer uma autoavaliação, falar onde eu estou errando comigo, se eu estou assim, é porque alguma coisa você está se mutilando emocionalmente, você está se machucando internamente. Então, o que eu estou fazendo comigo que está contrariando o meu emocional, que está me levando a esse momento de tanta tristeza, de tanta confusão emocional, de tanta confusão mental? É muito importante falar. Doutor Nelson, apesar da gama de informação que temos disponíveis hoje, vamos imaginar uma situação de um telespectador que está nos assistindo, nunca tinha ouvido falar em autoconhecimento, já sabe o que é, mas ele está se perguntando, como que eu vou exercitar isso? Então, eu pergunto para o senhor, o que podem ser gatilhos para que a pessoa desperte para a necessidade de pensar, de voltar para si, enfim, de cuidar de sua saúde emocional? Muito boa pergunta, Umbro, porque é justamente o que a gente prega bastante, né? Bom, já começamos pela questão do preconceito, que apesar de estar falando aqui, ainda tem bastante. Mas a partir do momento que a pessoa ela aceita procurar uma ajuda, e pegando um profissional bastante habilitado, com uma sensibilidade legal, que eu prego muito, eu vou até aproveitar aqui a oportunidade, psicólogos humanizados. Porque tem psicólogo que, infelizmente, eu posso até ser recriminado por isso, mas eu estou dando minha cara para bater. Tem profissionais que não te olham na cara. Tem psiquiatras que não te olham na cara e tem psicólogos que não te olham na cara.
Se aquele profissional não está te fazendo bem, procura outro desde que você queira continuar. Ok? Ok. A partir do momento que você aderiu à terapia, que está funcionando, que está legal, o profissional ele vai te dando instrumentos que é para você praticar no teu dia a dia. Porque a terapia não funciona só você botando para fora dentro da sala do setting terapêutico. Porque eu particularmente trabalho da seguinte forma, acredito que a doutora Thaís também. Faça isso, não é conselho, a gente não dá conselho, a gente não faz por ninguém. A gente orienta o que é bom para ela fazer por ela e o que ela precisa fazer para ela também buscar autoconhecimento, porque hoje em dia existem N técnicas de autoconhecimento, N técnicas. A terapia é uma delas, porque a gente vai jogando as ferramentas e os instrumentos para ela buscar, assistir palestras de profissionais da área da saúde, vídeos motivacionais que eu indico muito, terapias alternativas para quem é adepto, né, meditação, yoga, entre outras. Atividade física é imprescindível, atividade física, porque trabalha a saúde física e mental. Ela tá rindo, né? É impossível quando você está com depressão fazer atividade física. Mas a é gente uma obrigação, é uma obrigação, gente, é uma obrigação. Por quê? É muito difícil. Mas por quê? Porque a pessoa está tão presa, ela entra inconscientemente na zona de conforto. Porque ela endossa o problema. E quando a gente quer tirá-la daquela zona, fala, opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Fala, como é que você quer sair dessa? Então vai fazer por você. Eu falo, eu não faço milagre. Eu sou uma ferramenta. Você só vai melhorar se você tomar atitude. Você quer se conhecer mais? Leia livros, assista palestras e busque essas alternativas. Porque o autoconhecimento ele é infinito. E quando ele começa a ter uma profundidade de quem ele realmente é, e que ele vai amadurecer a partir do momento que ele está aprendendo também com a depressão, aí ele vai conseguir superar outras questões com uma outra facilidade. E eu acredito que é assim também, né? Tem uma frase, ouvindo o Nas falar, me veio, que fala assim, não existe um novo caminho, Exato, né? Existe um novo jeito de caminhar, né? Então, quando está num processo desse de poder se conhecer, você vai estar ali num espaço seu para poder pensar. Também chamam de um convite a pensar. Como que está a sua vida, o que está acontecendo, quais são as suas escolhas, como que isso está refletindo, para que você possa, você mesmo, ser o dono de si, né? De seguir o seu próprio rumo. Jaqueline, Senhor. além de ser um ponto de inflexão, o que é 5.0? O 5.0 é um site que eu criei porque assim, depois que eu passei por todo esse processo depressivo e que eu consegui a autocura, né? Foi uma tomada de consciência mesmo e um novo movimento no meu caminhar, por aí que eu decidi as minhas, eu resolvi tomar novas decisões, aí eu me separei do meu casamento, me separei do meu ex-marido, minha vida mudou e nem passando por toda a dificuldade, eu voltei a ter depressão. Eu descobri qual era o motivo da depressão, me livrei dela e de tudo que estava ao seu entorno. E aí foi quando eu escrevi Da Coroa ao Cajado. Mas eu pensei, o livro, ele vai contar a história durante um tempo e depois ele vai acabar sendo esquecido. Não dá para ficar falando do livro durante muito tempo. Eu resolvi criar um site que é o 5.0, que fala, que traz artigos de profissionais de todas as áreas, que vai falar para a mulher de 35 a 65 anos, 70 anos, que a mulher de 65 ainda está jovem, mas a de 70, ela ainda se interessa, mas aquela dificuldade da nossa idade com relação à internet. Então, até a idade que for, quem se interessar, para conhecer, para fazer leituras sobre assuntos em que ela vai refletir sobre ela. O 5.0, ele é um site que ele não traz nenhuma receita. Eu não quero que a mulher vá para a cozinha. Eu quero que ela saia da cozinha e comece a pensar. Entendeu? A proposta do 5.0 é essa. Que elas tomem uma nova consciência a respeito da vida. Então, tem muitos artigos muito interessantes lá de diversas áreas. É possível adquirir o seu livro pelo site também? Pelo site também, mas eu tenho vendido ele muito pela minha página do Facebook, que é a Jaqueline Meirelles. Então é só entrar lá, entrar em contato comigo e aí eu vendo o livro autografado. Ótimo. Eu mando ele autografado pelo correio. Doutor Nelson, já é possível fazer um balanço do Janeiro Branco? Um pouco dá sim, Húngaro, um pouco dá sim. A gente não tem ainda dados fechados estatísticos, que ainda o mês está correndo, né? Mas eu posso garantir para você que está sendo um extremo sucesso, tá? Foi o que eu comentei com você, vários conselhos regionais, São Paulo, alguns do Nordeste, do Sul, estão aderindo bem.
estão até criando projetos de lei para oficializar mesmo como mês da saúde mental. O Conselho Federal de Psicologia já se manifestou favorável a esse tipo de trabalho e tem os outros conselhos regionais que nós estamos divulgando. Então, o que está acontecendo? Nós estamos indo nas ruas com camiseta, com folders, com material explicativo para as pessoas, olha, o que é a doença emocional, o que é uma doença mental, etc. Separar um pouco o que é doença mental e emocional, porque as pessoas acabam confundindo um pouco as coisas. E a receptividade da população está sendo muito bacana. Houve até um evento na Assembleia Legislativa de São Paulo, que eles gentilmente cederam para fazer essa divulgação, para dar o start desse processo, também desse trabalho. Então eu posso dizer para você, assim, eu não vou dizer em dados numéricos, estatísticos, nós estamos ainda com o mês correndo, mas que está tendo uma ampla aceitação, está. Isso você pode ter certeza que sim, e eu estou aqui para um dos representantes, né, da equipe do Janeiro Branco para dizer que está. Que na verdade, uma coisa que eu tenho pregado também, o Janeiro Branco é apenas um símbolo para a saúde mental, e que seja uma situação ad eternum, né, porque a doença emocional são todos os dias. Haja vista os aumentos de casos de suicídio, depressão e ansiedade que estão se aumentando, né? Então, mas que eu posso garantir que está sendo um grande sucesso. E eu também estou propagando em todas as minhas redes sociais, Facebook, etc., tudo que eu posso fazer. Houve ação específica em Sorocaba, Thaís, a respeito do Janeiro Branco? Ou foi... Eu vi bastante em redes sociais mesmo do pessoal de Sorocaba. Não vou saber responder certinho agora se teve alguma coisa física, né? Você, telespectador que está nos assistindo, não pode imaginar a agonia do apresentador quando tem uma bancada dessa e o tempo em televisão ele não corre, ele voa. Apesar da importância do tema, somos escravizados pelo relógio. Jaqueline, obrigado por atender o nosso convite, obrigado por estar aqui e as lentes da TV Com para as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito o convite. Eu sempre que puder falar sobre o assunto, eu me coloco à disposição. Em outras oportunidades, se precisarem de mim, eu estaria aqui com o maior prazer. Eu acho que é muito importante, tanto Janeiro Branco, quanto fevereiro, março, abril, todos os meses do ano, que se fale sobre o assunto, que as pessoas olhem para o lado, observem quem está do lado, é muito importante. Uma mão estendida pode salvar uma vida. E eu já passei por isso e como sobrevivente da depressão, eu levanto a minha bandeira em favor da saúde emocional e eu acho que através da saúde emocional vem a saúde física, a saúde mental e a felicidade interior. Então, eu quero deixar um grande beijo para todos vocês, agradecer o carinho de todos vocês aqui por me receberem assim com tanto calor humano e agradecer mesmo de verdade pelo convite. Você merece. Ai, obrigada. Só um instante, o 5.0 você me perguntou, mas eu não respondi. Foi um presente que eu me dei quando eu fiz 50 anos, criar esse site para as outras mulheres. É isso daí. Eu gosto muito dessa expressão. É um presente que eu me dei. Thaís, a lente é sua. Obrigada. Bom, eu também fico muito feliz de poder estar aqui, participando junto. Acredito que esse assunto, principalmente, de poder falar sobre isso, poder falar das coisas não tão boas, que hoje a gente vê uma coisa aí de vamos só falar do que tá bom. Não, Então eu só posso agradecer mesmo, pelas trocas aqui, que a gente possa chegar aí com todo mundo aí, com o pessoal, e isso possa agregar para bastante. E não deixar necessitando de alguma coisa, e sim procurar ajuda, independente do que vão falar, independente do que vão pensar, vá, sinta, faça um teste, veja como é aquilo para você. Obrigado. Dr. Nelson. A lente é minha. A lente é sua, mas antes o agradecimento do Compartilhe com o CVV por se dispor a dividir com os nossos telespectadores e falar sobre esse tema tão importante.
Eu que agradeço, meu muito obrigado para você, muito obrigado para a produção também que fez esse convite para a gente, abrindo as portas para divulgar, não só a questão da própria psicologia, da doença mental e emocional que hoje em dia está muito em alta, né? Eu espero ter esclarecido muita coisa. Eu sei que dá margem, eu quero voltar para a gente fazer outros programas que aqui dá margem para muita coisa, porque a gente acaba aqui entrando numa sintonia que vai longe. Mas o meu muito obrigado ao telespectador, a toda a produção, a você do programa, por estar também divulgando o Janeiro Branco, estar divulgando esse trabalho tão sério, tão bacana que o pessoal está fazendo, e que a gente com certeza vai colher ótimos frutos hoje, amanhã e sempre. E o que precisarem de mim, eu estou à total disposição também. Vai ficar aí, acho que depois o nome disponibilizado, né, para as pessoas. Se quiserem entrar em contato pela minha rede social, Facebook, internet, a gente está por aí também. Obrigado a todos e até uma volta. A nossa produtora, Jo Santos, por certo, já anotou a disponibilidade de todos aqui em voltar ao programa. Os telespectadores, Com o maior prazer do mundo. seguramente gostarão de vê-los aqui outra Com vez. o maior prazer. Pode contar com a gente. Opa! Tamo Em junto. março deste ano, o CVV completará 54 anos de sua instalação aqui no Brasil. O CVV é uma entidade sem fins lucrativos que presta apoio emocional, ouvindo as pessoas que queiram falar de si e que não tenham, no âmbito de seus relacionamentos, com quem desabafar, com quem falar. E neste programa vimos da importância de falar de nossas emoções. Se você quiser saber mais sobre o CVV, visite o nosso site www.cvv.org.br. O posto CVV em Sorocaba atende pelo telefone 141 e também 3232 4111. Em fevereiro, teremos o nosso primeiro processo de seleção e capacitação para voluntários plantonistas. Se quiser saber mais, entre em contato conosco. Obrigado, telespectador, e até o nosso próximo programa.